a fazer a leitura dos senhores vereadores. A chamada. Alô, alô. Boa tarde a todos. Alberto Yessim, Betim. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Emanuel Rocha. Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas do PSOL. É muito grande o nome. Renatinho do PSOL, presente. João Gustavo, presente. Andrigo de Carvalho. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Fernando Gonçalves Velasco do Avante. Paulo do Avante, presente. Doutor Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Avante. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista. Roberto Fernandes Jales, Beto da Pipa, grande tricolor. Rodrigo Flash Fará. Sandra Araújo. Verônica Lima. Senhor presidente, 8 vereadores presentes. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o nobre vereador Betinho a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convido, por gentileza, a todos que fiquem de pé. Renatinho, é seu pedido, tá? Ou no tradicional. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor presidente, pela ordem. Só antes do minuto de silêncio, queria que faleceu no dia de ontem. Você queria colocar o nome dele para que a gente pudesse fazer também um minuto de silêncio de todas as vítimas do Covid na noite de hoje. O senhor Paulo Andrade, que era morador, nasceu em São Gonçalo, fez a faculdade de Biologia na cidade de Niterói e sempre morava em Macaé, mas sempre foi apaixonado pela cidade, sempre vinha aqui todo mês e infelizmente faleceu ontem de Covid em Macaé. Queria registrar aí um minuto de silêncio por ele também. Defiro o pedido de Vossa Excelência e infelizmente, com as demais pessoas que foram falecidas por essa doença. Registrar pelo vereador Leandro Portugal. Todos de pé.
Em votação, a ata anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria sobre a mesa. Em primeira discussão, projeto do vereador Galo. Não, bota o de 45 não, senhor. Pode botar que tem número, pode botar. Peraí, a Verônica está aqui já, rapaz. Peraí. 127, autoriza a Prefeitura de Niterói a prover renda mínima emergencial aos árbitros e assistentes da Liga Niteroense. Vereadores em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Registrar para a vereadora Verônica Lima. Projeto de Lei 104/2020, em segunda discussão, relativo à mensagem 23. Cria a rede de proteção aos colaboradores e beneficiários de projetos contra o município de Niterói. O projeto possui 1, 2, 3, 4 emendas. Isso aí foi há 3 anos atrás. E o parecer é favorável em segunda discussão. Nós precisamos ter... Vereador Leandro Portugal continua aqui. Senhor presidente, Paulo está... Em discussão a matéria. Eu votei o projeto do Galo, estou votando. Senhor presidente, não sei se Paulo vai querer discutir. Não, ninguém vai. Eu gostaria que a gente discutisse se a gente precisa ter termo numa sessão em que todo mundo tem prazo de não tem termo. Eu acho que isso é um detalhe. Não, é porque eu vou votar contra e quero dizer porque eu sou contra. Contra essa picaretagem com as empresas pequenas. Vou aqui rapidamente fazer uma alteração de pauta, até por respeito ao nobre vereador Paulo Eduardo. Vou votar o projeto 151 em primeira discussão, de autoria do vereador Paulo Eduardo, com o autor vereador Renatinho do PSOL. Proíbe... Tá bom. Proíbe a cobrança de taxa destinada a promover o desligamento à religião ou o restabelecimento do serviço de abastecimento de água coleta e tratamento de esgoto na cidade de Niterói. Vou repetir com o maior prazer, não tem problema nenhum. Projeto de Lei 151/2020, do vereador Paulo Eduardo, com o autor vereador Renatinho do PSOL. Registrado pelo vereador Emanuel Rocha. Proíbe a cobrança de taxa destinada a promover o desligamento à religião, a religação ou o restabelecimento do serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na cidade de Niterói. Matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em primeira, registrado o vereador Leonardo Giordano. O outro lá, o vereador Leandro Portugal já fez o registro e do nobre vereador Emanuel Rocha também fez o registro. Vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. O projeto de Vossa Excelência abstenção? Paulo Eduardo? É. Paulo Eduardo? Vossa Excelência é coautor. Não, nós não votamos essa matéria. Sim, mas deixa eu explicar. Eu votei agora o projeto do vereador Paulo Eduardo com Vossa Excelência. E agora nós estamos votando, nós vamos discutir, a mensagem executiva 23, que determina que os vereadores que estão agora chegando, que cria a rede de proteção aos colaboradores e beneficiários dos projetos e contratos no município de Niterói. Por respeito aqui ao nobre vereador Paulo Eduardo, que adentrou, nós vamos botar a matéria para discussão. E logo em seguida, colocaremos em votação. Registrado pelo vereador Galo. Vereador Galo. Obrigado, Rodrigo. Dá para você botar a mão nisso aí. Obrigado.
Eu tenho álcool, pega ali. Está muito longe do microfone, as pessoas não estão escutando. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Em discussão a matéria. O vereador Renatinho do PSOL usará a palavra. Não, presidente, quero só dizer a Vossa Excelência, quero só comunicar a Vossa Excelência que o anterior, eu pensei que fosse esse aí, mas meu voto é favorável ao projeto nosso. Eu já retifiquei o voto. Tá? Eu já retifiquei o voto de Vossa Excelência e já regularizei, fique tranquilo. Registrar pelo vereador Ricardo Evangelista, também aqui na videoconferência. Discussão a matéria. Também acho. Calma, tem que esperar um pouquinho. Porra, mas... Vou dar aqui 5 minutos para espaço aqui da sessão. Assim que o vereador adiantar ao plenário, nós voltaremos ao tema. Galo em primeira. Não. Senhor presidente, Pois não, vereador Fará. Senhor presidente, pela importância da matéria do vereador Galo, que estava no gabinete acabando uma reunião e chegou ao plenário nesse momento, gostaria de Vossa Excelência que colocasse o projeto em segunda discussão e redação final, com a sua dispensa de interstício, na noite de hoje. Em votação, o vereador Andrego de Carvalho registrar a presença. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento do vereador Fará. Não havendo quem queira discutir, colocarei em segunda votação o do projeto do vereador Galo, que autoriza a Prefeitura de Niterói a prover renda mínima emergencial aos árbitros e assistentes de Liga Niterói de Esporte. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 127, em segunda discussão, do nobre vereador Galo. Senhor presidente, para por favor, vereador. Voto, é porque nós estamos vivendo um momento dessa pandemia e nós temos em Niterói, como Casotto, que é uma pessoa que tem uma relação com o esporte, nós temos a Liga Niteroense, que vem o Beto também, que Beto sempre ajuda, é o responsável pelo campo do Cruzeiro, o João, enfim, todos nós temos uma relação. Paulo Eduardo, na época do Caio Martins, nos ajudou muito aqui a fazer um processo contra o Botafogo, quando o Botafogo quis extinguir o campo lá. E o que acontece? Nós temos em Niterói a Liga Niteroense e a Comissão de Arbitragem. São 19 árbitros que vivem basicamente financiada pela Liga Niteroense. Como o Campeonato Niteroense são 22 times, tem o Campeonato Feminino de comunidade, tem o Sub-13, Sub-11, Sub-15 de comunidades. Então, o que acontece? Esses 19 árbitros, eles são da Liga Niteroense. Então, eles atuam só em Niterói. Alguns trabalham no Rio, mas também os campeonatos lá estão parados. Então, uma renda mínima deles, essa renda básica, eles são 19, se eu não me engano, que vamos tentar contemplá-lo, porque eles estão passando dificuldade, necessidade. Inclusive, eu, por meu intermédio do meu filho, nós conseguimos 19 cestas básicas que foi dado para esses árbitros, para que eles consigam passar essa tempestade que nós estamos passando com o mínimo de dignidade. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Vereador Casotto, não, pela ordem. Pela ordem, vereador Casotto. Pela ordem. Aproveitando, né, o ensejo do vereador Galo, eu ontem estava assistindo a sessão virtualmente e teve a discussão do projeto de lei dos profissionais de educação física. Então, vereador Galo, gostaria muito que Vossa Excelência assinasse conosco esse projeto, tendo em vista que já tinha um outro projeto de autoria de Vossa Excelência, para a gente poder estar fazendo uma coisa em conjunto, e seria muito importante a sua assinatura no projeto, até pelo que você vem fazendo já há anos pelo esporte da cidade. A gente tem essa consciência, acompanhamos o trabalho
esse ano, aliás, no ano passado, da Secretaria de Esporte e Lazer, eu aqui, nessa casa, fui um que elogiei muito o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Esporte e Lazer, ao meu ver, nunca anteriormente do jeito como foi o ano passado. Então, eu gostaria muito que Vossa Excelência assinasse conosco esse projeto de lei que foi encaminhado, tá? Obrigado. Senhor presidente, pela honra. Com a palavra, vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, primeiro, parabenizar a iniciativa do novo vereador Galo. Se o novo vereador não sabe, não lembra, mas por incentivo de Vossa Excelência, numa pelada antiga nossa, quando eu ainda ajudava Vossa Excelência na campanha, eu optei um jogo do nosso grupo festivo, não sei se você vai lembrar, lá no Sapê, naquele campinho lá do Sapê, ali na fazendinha ali. E, ao término, você virou para mim, não sei se falou só para me agradar, mas quero te agradecer, que me incentivou muito. Você falou, pô, você apitou bem pra caramba, cara, você leva a gente para ser árbitro de futebol. E eu fiz o curso de árbitro de futebol na Federação do Estado do Rio, na FERJ. Atuei várias vezes na divisão de base, mirim, infantil, juvenil e júnior. Não apitei nenhum jogo profissional, mas apitei Maracanã, apitei... vou dizer a Vossa Excelência porque eu não segui, porque eu entrei na política. E apitar jogo parece fácil, mas exige de você uma concentração, não só física, não, mental principalmente. E aí eu entrei na política. Não deu para conciliar as duas coisas. E eu optei pela política. Mas dizer a Vossa Excelência que muito difícil. Vossa Excelência conhece bem a minha situação dessa forma, que Vossa Excelência sabe que não é por aí. Eu queria dizer que a sua iniciativa foi uma das melhores. Eu não tomei porque eu não me atentei. Não. Isso é independente. Mas eu não poderia deixar de parabenizar a Vossa Excelência, porque eu tenho vários amigos árbitros que atuam na Liga. Então, dizer a Vossa Excelência, muito bem, tem o meu apoio. Eu acho que de toda a casa, né? É para ajudar, como o Renatinho também muito coloca aqui. Vamos ajudar quem está precisando, quem está necessitado. Parabéns, vereador Galo. Obrigado, senhor presidente. Ok. Vamos voltar agora com a mensagem. Mensagem executiva. Senhor presidente, vamos voltar a discutir Tá a lá, matéria? o projeto está lá. Quê? Não, eu sei. Acabamos de decidir aqui. Pois não, vereador. Vereadora Verônica Lima, Vossa Excelência. A gente vai fazer... Vossa Excelência tão bonita. Senhor presidente... Pois não, vereador Fará. Em relação, vamos voltar para a discussão do projeto, que já estava em discussão. Em reunião aqui agora no plenário, com o líder Galo, o vice-líder Galo e o líder da oposição, Paulo Eduardo Gomes, a gente vai votar, vai fazer uma emenda verbal, vai tirar todas as emendas. A gente vai votar contra essas emendas, eu acho que, não sei se Paulo vai retirar as emendas, e a gente só vai fazer uma emenda que o projeto de lei vai funcionar para todos os contratos, excetuando-se aqueles que não foram interrompidos. Por favor, então. Então, deixa eu entender aqui conforme o vereador Fará e o acordo que o vereador Fará fez. Gente, Pois não. eu quero salientar a minha colaboração junto com o vereador Paulo Eduardo Gomes, que ele estava correto nas suas observações em relação ao projeto. O projeto demorou mais de um mês para ser votado. Em nenhum momento ele foi contra os projetos que têm convênios vigentes, publicados, profissionais que trabalham, projetos que estão há mais de 15, 18, 20 anos na cidade. Então, sempre atento como fiscalizador do Executivo. Eu já tive vários embates com ele aqui, por diferenças políticas, ideológicas, mas é pelo certo. Nesse aspecto, tem o meu apoio.
tem meu apoio porque está correto na sua observação. Vossa Obrigado. Excelência depois virou um vereador do Partido 99. Comunista. Vossa Excelência está sendo o coração mais aberto. De repente, na próximo ano, quem sabe, O vereador Paulo Eduardo chegou a ficar emocionado quando de repente, escutou agora uma ficha de filiação a outro partido, mais à esquerda. do tá bom? PSOL. Não sei, ninguém sabe o dia de amanhã. Obrigado. Bom, então deixa eu só fazer a temática rapidamente. Lugar de comunista é no PSOL. Espera aí, só um minutinho. Antes de discutir a Paulo matéria. Eduardo, lugar de comunista é no PSOL. Então, não, nós vamos- é no PC ou no B. Vereador Paulo Eduardo, todos os Vamos colegas, lá, por olha favor. só. Todos Olha os só. colegas que estão aqui, eu vou tirar todas as emendas que estão aqui na mensagem que estamos aqui discutindo e colocarei uma emenda verbal feita pelo vereador Rodrigo Fará. É a temática. Mas vamos discutir, não, porque o povo que nos paga, o Perfeitamente. povo que não deixou de nos pagar salário, precisa saber o que a gente está votando. Então, vou colocar em discussão a matéria. Em discussão. Não. Ou você me diz publicamente por que você tem que ir embora mais cedo para eu ser solidário, ou então não dá. Ah, não tem? Então é fake. É necessidade fake de ir embora. Então olha só. Não. É rápido. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo Gomes. É rápido. Não, mas olha só, algo que o Betinho falou é absolutamente verdadeiro. Eu hoje recebi um áudio da Regininha, esposa do Carlos Augusto Bittencourt Silva, o Gugu, do projeto Gugu. E me mandou uma mensagem muito delicada, descrevendo as dificuldades pelas quais o projeto Gugu, e aí deve ter outros na cidade. Você, que foi secretário, no caso dela, é Secretaria do Idoso, mas tem outros projetos ligados a atividades na área de esporte e lazer. Eu não estou entrando no mérito de projeto A, projeto B ou projeto C. Mas a Regininha, que tem uma relação muito fraterna com a boa parte da Câmara, para não dizer a Câmara inteira, dizendo das dificuldades, apesar dos esforços de fazer vídeo, que pudesse ver para quem tem internet em casa, os idosos que têm internet em casa, praticar os exercícios, etc. São vídeos interessantes. Eu, inclusive, vi alguns deles. Mas ela ligou pedindo ajuda em relação a um projeto que ela não entendia por que não tinha sido votado, e eu mandei para ela o projeto, dizendo para ela o seguinte: desde o primeiro dia que o projeto chegou aqui na casa, eu fiz uma observação publicamente, privadamente entre nós e publicamente. Se retirar prestadoras de serviço, esse projeto pode ser aprovado imediatamente. Porque não tem o menor sentido, do jeito que a formulação geral do projeto está, de ser ajudado. Eu vou ajudar trabalhadores cujos patrões estão recebendo, porque os contratos não foram rompidos, estão recebendo para prestar serviço e os contratos não foram rompidos. Então como é que eu vou ajudar trabalhadores de empresas que estão tendo os contratos respeitados, recebendo do patrão e não está pagando para o empregado? Eu falei inclusive para o Cal, aqui na Câmara de Vereadores nós temos uma única empresa contratada, que eu saiba, que serviços que caracterizam, que é o pessoal da limpeza. Eu perguntei: Cal, você interrompeu o pagamento do contrato da... Não rompeu. Logo, se a empresa está recebendo, decorrente do contrato assinado com a mesa diretora, se ela não está pagando aos empregados, que justificasse nós fazemos um projeto para ele ajudar os empregados, teria que botar esse patrão na cadeia. Porque isso é apropriação indébita de salário. Ora, o projeto que veio para cá, ele claramente colocava projetos do tipo Gugu, do mesmo jeito que Espaço, que presta serviços para a área de saúde, e que, aliás, não deve ter sido interrompido, não, deveria até ter aditivo, porque a quantidade de trabalho que o pessoal da saúde tem para manter higienizados os postos de saúde, etc., deve estar dando um trabalho muito superior. Se fosse apresentado pelo governo um aditivo, para quem está dando manutenção e limpeza nas unidades de saúde, eu acho que a gente teria que apoiar. Agora, qual outro contrato com empreiteira ou com prestadora de serviço foi interrompido? Então essa é a discussão. A emenda acertada com o Rodrigo em interlocução com o governo é no sentido de esse projeto apoiar a ajuda do governo a instituições
excetuando essas prestadoras de serviços contratados, cujos contratos não teriam sido interrompidos. Ora, se amanhã nós descobrirmos que um determinado contrato não interrompido, o governo ajudou o empregado, nós vamos entrar no Ministério Público, é óbvio. Portanto, com essa emenda que nós vamos construir coletivamente, eu acho que não tem problema nenhum nós aprovarmos no dia de hoje o projeto. Então, senhor presidente, para ficar claro, Então estou retirando as emendas 1. Só um minutinho, vereador Fará. As emendas 1, 2, 4, 3 e 5. Isso. Estou retirando do projeto as emendas conforme acordado aqui no plenário. E aí a emenda 6 que fizemos verbal é a que vai valer. E a de 1 a 5 é retirada e a gente vota sim pela aprovação do projeto em segunda discussão com a emenda verbal apresentada. Então a emenda 6 colocará aqui no projeto, que aí depois naturalmente façamos aí o... Léo está aí? Olha aqui, ó, o vereador Fará já fez o pedido dele para a emenda 6, qual é o teor, e eu vou colocar aqui dentro do projeto e logo em seguida façamos aí a... Então eu vou colocar em votação o projeto no seu total, só com a emenda número 6. Ressaltar que as emendas, todas elas foram retiradas e valerá a emenda número 6, feita pelo vereador Fará verbalmente. Chamarei os senhores vereadores, pedirei ao vereador João Gustavo para fazer a chamada, o vereador Betinho como primeiro escrutinador e o vereador Galo, perdão, meu amigo, como segundo escrutinador. Orientação de voto é que nós, da pequena bancada do PSOL, porém vibrante e guerreira, nós apoiamos a aprovação com a emenda que excetua do benefício as prestadoras de serviço que não tiveram contratos interrompidos. Inclusive, Vossa Excelência está pedindo ao vereador Betinho, que hoje deu um discurso amável a Vossa Excelência. É porque nós estamos numa fase de comemoração de novo do título de 95. Ah, entendi. E nós temos o direito de fazer isso, porque tem uns clubes aí que ganham título todo ano. Quem não ganha título todo ano tem o direito de... Atenção, a chamada. Tinha Lula, rapaz. Alberto Eduardo Gomes, sim, Amorim. Betinho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Sim. Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Emanuel Rocha. Não está. Depois a gente chamamos de novo. Renatinho do PSOL. Continuou. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Vereador Andrigo, sim. Leandro Portugal. Vereador Leandro Portugal, sim. Leonardo Giordano. Sim. Leonardo Jordano, sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Velasco. Paulo Velasco, sim. Renato Carrelo. Renatinho da Oficina. Renato Carrelo. Ricardo Evangelista. Sim. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Vereador Fará. Verônica Lima. Bruno Lessa votou? 15 vereadores presentes, 14 fizeram uso do voto. Só aguardar um pouquinho que registra o vereador Bruno Lessa. E o vereador pediu um segundinho apenas para poder, se porventura, fará uso do voto. Se puder votar, eu voto. Claro, perfeitamente, vereador. Vereador Bruno Lessa vota sim. Vereador Bruno Lessa adentrou agora o plenário, registrei a presença do vereador e vota sim. 16 presentes, 15 fizeram uso do voto. 15
vereadores votaram sim, senhor presidente. Vereador Galo. Ratificado, aprovado em segunda discussão, projeto de lei em epígrafe. Queria dar a palavra agora no pequeno expediente aos vereadores que porventura precisarem falar. É de membros inferiores, alguma coisa de membro inferior. Cara, alguma coisa verbosa. Ultrassonografia. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Presidente. Alô, alô. Paulo Eduardo. Oi. Você vai falar sobre, sobre o Ministério da Educação? Não, eu quero falar sobre a conjuntura do mundo que afeta o Brasil. Eu quero falar do George Floyd. Eu quero falar de uma série de coisas que afetam diretamente. E quero falar, sobretudo, de uma marcha que está sendo convocada amanhã para a Praia de Caraí. Nós precisamos falar da conjuntura. E de que maneira a gente trata o fascismo no Brasil, no estado do Rio e Niterói. Então eu estou me inscrevendo para me manifestar. Paulo. Tem alguém ainda? Pequeno expediente, queria dizer, usou a palavra, vereador Casota, por favor. Presidente, eu escutei atentamente no dia de ontem os pronunciamentos do vereador Bruno Lessa, do vereador Paulo Eduardo Gomes, a respeito do último episódio que nós tivemos aí com relação à Secretaria de Saúde. E eu estava querendo saber se, de fato, por informações que eu obtive hoje na presidência, parece que nós teríamos a presença do secretário Rodrigo de Oliveira depois do feriado aqui na Câmara. Eu acho que seria muito importante para todos nós, principalmente porque tem uma série de questionamentos que a gente vem fazendo, não é só a respeito da Secretaria de Saúde, mas dos contratos que foram feitos, e não é só apenas sobre esse último do episódio que eu me referi, mas até mesmo para que a gente consiga riqueza de detalhes nos contratos que foram celebrados pela Prefeitura de Niterói. Acho muito importante que ele venha à Câmara dos Vereadores para que venha responder às nossas indagações. E eu digo isso pelo seguinte, há 2 semanas, eu protocolei uma PL de números 88 aqui na Câmara, que o vereador Beto da Pipa pediu vista, eu não sei se já retornou para a mesa diretora, vereador, depois você me esclarece. Uma parte, senhor presidente, vereador Casota, eu entreguei e o vereador Macedo pediu o projeto para ver também, pediu vista. Tá bom. Está com o vereador então, Macedo. O que acontece? Por que da importância desse projeto, e eu venho falando isso para os demais vereadores, essa PL, ela nos dá a tranquilidade de poder ter riqueza realmente de informações, tendo em vista que, apesar do portal de transparência, existem inúmeros contratos que não estão dentro do portal de transparência. Eu já averiguei que, por exemplo, com relação aos contratos celebrados pela Fundação Municipal de Educação, nós não temos nenhum contrato exposto no portal de transparência no ano de 2020. Existem contratos da Fundação Municipal de Saúde que não estão lá no portal de transparência. Então, a gente quando faz
um requerimento de informações, ainda mais no tempo de Covid. E para conseguir receber essas informações, isso está demorando muito. E isso dificulta o trabalho de fiscalização dos vereadores. Então, eu acho que é muito importante que a gente coloque esse projeto em pauta e eu gostaria de solicitar isso a Vossa Excelência para que visse, agora me parece que o Beto da Pipa falou que está com o Carlos Macedo, para que a gente colocasse em pauta para votação. Era só isso, presidente. Queria rapidamente informar a Vossa Excelência que o novo vereador Galo ontem fez um acordo, contactou o secretário e ele ficou, se eu não me engano, de ser quinta-feira, 13 horas, tá? Apenas quinta-feira, 13 horas. 13 horas. Depois do feriado, não é isso? Depois do feriado. Na outra semana. Por favor. Continua aberto o pequeno expediente. Vereador, alguém... Não, acho que o Paulo vai falar agora para discutir. Eu tinha pedido para ele esperar um minuto, que eu queria falar com ele antes dele discutir. Perfeitamente. Então o vereador Paulo Eduardo usará a palavra. Você vai falar dele, Paulo? Você vai falar do George Floyd? Não, eu vou falar da conjuntura no Brasil. Bom, vamos lá. É evidente que todas as nossas atenções têm estado voltadas para aquilo que, por unanimidade, é considerado como prioridade na nossa cidade, no Estado e no país. É a luta em defesa da vida. Essa é a nossa discussão. É evidente, entretanto, e não é nenhuma novidade, que não raro aproveitadores, inescrupulosos, oportunistas ou não, se aproveitam eventualmente da nossa atenção voltada para a luta em defesa da vida, para tirar proveitos de qualquer natureza, das mais variadas naturezas, em relação à situação que a gente está passando. Mas essa pandemia, que além de ter contribuído para que todos aqueles que defendem uma presença, eu hoje inclusive colhi uma outra palavra para a presença ótima do Estado, mas que eu aceito como interessante. Na verdade, essa pandemia mostrou, e mostrou no mundo inteiro, que em determinadas situações, as populações mais vulneráveis, sejam elas as populações nos Estados Unidos, sejam as populações vulneráveis na Europa, sejam as populações vulneráveis no Brasil, em todos os territórios do mundo, os mais vulneráveis têm sofrido com a pandemia, e se não fosse a presença do Estado americano nos Estados Unidos, e o Estado europeu na Europa, assim como o Estado brasileiro, e em particular a existência do Sistema Único de Saúde, nós estaríamos nesse momento acumulando e contabilizando muito mais mortes do que a gente tem vivenciado. Em paralelo a isso e nesse ambiente, é necessário a gente dizer que em todos os lugares do mundo, mas vamos tratar disso no Brasil, a parcela da população mais vulnerável é aquela composta por negros e negras, que não raro já vivem em péssimas condições, em que é muito fácil pedir para mim que moro em Charitas, pedir para o Bruno que mora em Piratininga, pedir para o João que mora em Santa Rosa, isolamento social, porque nós já vivemos em unidades domiciliares que nos permite um certo distanciamento do meu vizinho do lado, de cima ou de baixo, no edifício. Mas uma das iniciativas, pode ser até insuficiente, adotadas inclusive pelo governo municipal, no sentido de pegar CIEPs que não estavam sendo utilizados e criar espaços de quarentena para a população mais vulnerável, é uma constatação e é uma confirmação de que a defesa dos mais vulneráveis exige um conjunto de atitudes adicionais que você não pode esperar que a população tenha. Quando se distribui máscaras para a população,
É porque nós sabemos que uma parcela da população não tem dinheiro para comer e muito menos dinheiro para ter máscara. Então, o governo e o Estado assumir o papel de defesa dos mais vulneráveis é altamente recomendável e defendido por nós. Por isso, em relação a isso, nós queremos nos somar a todos aqueles, em particular o Rodrigo Niterói, que tomou medidas de proteção e defesa da vida e proteção dos mais vulneráveis. Essa é uma questão. Só que a conjuntura, e aí vem, nesse ambiente, os Estados Unidos da América, um país com um conjunto enorme na população, mesmo que sejam poucos, minoria, mas um conjunto enorme da população que maltrata e que trata de maneira criminosa os negros, e o George Floyd teve que doar a vida, teve que perder a vida, para que no mundo inteiro nós começássemos a tratar da questão do racismo como é devido. Hoje de manhã, no Jornal da Globo News, eu ouvi uma notícia interessante, sutil, mas interessante. Uma estudante negra, que faz parte de um programa de pós-graduação, encaminhou uma correspondência para um dos mais importantes dicionários da língua inglesa nos Estados Unidos, propondo um tratamento diferenciado sobre o significado de racismo. Porque as questões existentes naquele dicionário, cujo nome eu esqueci agora, dão conta de que racismo tem uma determinada definição, que por mais tradicional que houvesse no mundo, ela está incompatível com a realidade e o significado de racismo no dia de hoje. Racismo precisa ser tratado também, não apenas com a visão de alguns, de supremacia de uma raça e a raça branca, em relação a outra raça. Racismo significa hoje autorização tácita, velada, para que a polícia branca mate negros e negras, em todos os espaços do território onde a vulnerabilidade ocorra. E isso acontece no Brasil também. Quando nós... E aí a polícia, no Brasil, ela não é obrigatoriamente branca. Aliás, boa parte da polícia é composta por pessoas negras também, mas que tem uma estrutura de pensamento e uma visão de mundo de como tratar o conflito e o confronto na base da violência. E não raro se volta contra seus próprios irmãos de raça. Quando nós verificamos o menino Diego, se eu não me engano, que ia para um treino de futebol ali, perto da garganta, da Grota do Surucucu. Diego, o nome dele. Pois é, estava indo para um treino de futebol, e aí quando o seu avô passa de ônibus, o motorista que era da Miramar, vê seu neto morto. Por quê? Porque atira, e depois vai ver se teve efeito colateral da guerra. Pois é, e aí tem esse, aí agora o João Pedro, e nós assistimos um conjunto, e nós precisamos o ministro do Supremo Tribunal proibir de maneira categórica que operações policiais fossem feitas em comunidades, porque atira para ver depois quem matou. Se acertou quem merecia, entre aspas, morrer, que a rigor tem que prender esse cara e deixar preso. Tem que prender e deixar preso. Agora, se eu tenho em paralelo ações policiais a morte de pessoas, e majoritariamente essas pessoas são negros e negras. Então essa discussão... Vossa Excelência me permite? Essa discussão que vem à baila com o assassinato visto no mundo inteiro, a minha filha está perguntando, papai, e ela não é tão novinha assim não. Minha filha mais nova tem 40 anos. Aí perguntou, papai, mas isso a gente sabe que sempre existiu. E eu estava dizendo para ela, Galo e Cal, sempre existiu, mas tem uma diferença. Todo mundo hoje virou um jornalista voluntário. Todo mundo hoje tem uma tela de celular. E tem um celular que pode testemunhar e filmar a violência. E essa violência se dispara e se espalha pelo conjunto do mundo com uma velocidade que é a velocidade literalmente da luz. E todo mundo tem a capacidade de compreender, de sensibilizar. Estátuas de mercadores de escravos estão sendo derrubadas na Inglaterra. E aqui no Brasil, 2 estátuas em São Paulo,
do Borba Gato, que não era caçador de negro, mas era caçador de índio, para escravizá-lo. Estátuas do Borba Gato já foram derrubadas em São Paulo. Uma foi derrubada e a outra teve a parte da cabeça decepada. Decepada não é um termo para uma estátua, mas é o equivalente a decepado. Então nós temos que dar lições que a pandemia nos dá em relação a quem a pandemia mais gravemente acomete, mais gravemente morre, mata. Nós temos que, em paralelo a isso, aproveitar a discussão para que nós aprofundemos, sob o ponto de vista dos direitos humanos, o que significa racismo no Brasil. Racismo estrutural no Brasil que mata constantemente, diuturnamente, pessoas na população, não só de Niterói, nem tanto pelas estatísticas, mas em especial do conjunto da população brasileira. Então eu concedo a parte à vereadora Verônica. Queria, na verdade, solicitei aqui o vereador Paulo Eduardo, uma parte na fala dele. Obviamente que é uma fala que chama a minha atenção, eu não podia, obviamente, deixar de aparteá-lo. Acho que 2 ou 3 questões são importantes nesse debate. Primeiro deles, a gente não pode imaginar que o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que está mobilizando hoje centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, a gente não pode imaginar que isso está acontecendo simplesmente porque as pessoas, não têm medo dessa pandemia que já cometeu milhares de pessoas no mundo inteiro. Uma questão que me chama mais atenção é que mesmo diante de uma situação extrema de pandemia, onde as pessoas podem ser contaminadas, mesmo assim o povo americano, e quero dizer que o povo americano que foi para a rua, você tinha gente negra, mas você também tinha muita gente branca, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, pessoas indo para a rua para denunciar e lutar contra o racismo. E a gente viu essa demonstração aqui no Brasil também no último domingo. Com uma diferença para os Estados Unidos. A diferença, a distinção entre o que acontece hoje, do levante que acontece hoje nos Estados Unidos para combater o racismo, e o levante que se inicia a partir do último domingo aqui no Brasil, é que certamente nos Estados Unidos, o povo negro tem muito mais consciência, ele se apropriou muito mais ao longo da história da sua condição de povo negro, de excluído da sociedade norte-americana, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem um presidente da Fundação Palmares, que é uma vergonha para a luta do povo negro. Um negro que se comporta como um verdadeiro capitão do mato. A Fundação Palmares, para quem não sabe, é um instrumento para tratar e defender a pauta negra no Brasil a partir da Constituição de 1988. E o governo Bolsonaro, que é um desastre completo sobre todos os aspectos, não ia ser na pauta do povo negro, que ia ser diferente. Colocou lá um capitão do mato que teve a coragem de dizer o seguinte, que a escravidão no Brasil foi boa para os negros. Quando que em sã consciência alguém pode afirmar que o processo de escravidão, de opressão, de tortura, na qual foi submetido o povo negro durante 300, 400 anos da história do Brasil, que isso pode ter sido positivo em algum aspecto. E acho que a diferença que acontece hoje no Brasil para os Estados Unidos é que, infelizmente, no Brasil, boa parte dos nossos irmãos e irmãs negras não tem essa tomada de consciência. A consciência de que o Estado brasileiro produziu riqueza
ao longo de 400 anos no lombo do povo negro. O Estado brasileiro se constituiu, criou riqueza, chicoteando, traficando pessoas negras. Só tem 130 anos. Não tem 500 anos, não. Só tem 130 anos que a escravidão acabou no Brasil. E tem gente que detesta ouvir falar isso. Detesta ouvir falar. Tem gente que faz o reducionismo de dizer, sabe o quê? Que isso é um mimimi. Sabe por quê que tem gente que não tem saco de ouvir isso? Sabe por quê que tem gente que diz que é mimimi? Porque nunca teve que se vestir com uma pele negra, entrar dentro de um shopping da Zona Sul, numa loja rica de classe média, para ver como é que o funcionário te olha se você for negro. Quando você entra num restaurante da Zona Sul, de qualquer cidade, você vai ver que a maioria das pessoas sentadas lá até o dia de hoje são pessoas brancas e quem está servindo ainda são pessoas negras. Mas não, isso é mimimi, isso é vitimismo, Ou então, uma coisa que os racistas gostam muito, que é pegar exemplo de pessoa negra bem-sucedida para dizer, aquele ali conseguiu. Como se um herói ou uma heroína sobrevivente fosse ter que ser a regra, como se a regra não tivesse que ser a igualdade. Nesse sentido, o que aconteceu nos Estados Unidos, que está acontecendo no mundo inteiro e também aqui no Brasil, serve como reflexão, como luta por uma igualdade que ainda não chegou, mas o melhor de domingo não foi isso não. O melhor de domingo foi botar o Bolsonaro no lugar dele. Botar esses bolsomínios dentro de casa. Porque a democracia no Brasil foi conquistada a duras penas, na luta pelas diretas, na luta contra a ditadura militar. E o que aconteceu em 2018 no Brasil foi um desastre. Um desastre e uma fraude eleitoral que está sendo desmascarada pelos próprios aliados do governo fascista de Jair Bolsonaro. Quem está denunciando Bolsonaro na CPI da fake news é a Joyce Hoffmann, que era líder do governo dele. Quem está denunciando Bolsonaro é o Paulo não sei das quantas, que é suplente do filho dele no Senado. São essas pessoas que ajudaram a eleger Bolsonaro, que agora estão delatando ele e todo o seu esquema fraudulento e corrupto para ganhar o processo eleitoral. Eles subverteram a ordem democrática desse país quando usaram inteligência artificial para pregar mentiras, fazer a cabeça do povo e perverter a democracia brasileira. Então, domingo foi muito importante pela luta e pela pauta do povo negro, mas foi muito importante como forma de resistência à democracia no nosso país. Eu me lembro que eu estava aqui no plenário da Câmara em 2018 e eu falei para um vereador, que eu não vou citar o nome, que era um absurdo as pessoas estarem votando em Bolsonaro com argumento de anti-PT. E as pessoas me disseram o seguinte, mas pior do que o PT não pode ser. Está aí o resultado. Os aliados do Bolsonaro que estão dizendo que ele faz uso da Polícia Federal como polícia política. São os aliados dele que estão dizendo isso. São eles que estão dizendo. Então, a ameaça à democracia brasileira, ela é real. Porque nós respeitamos as instituições. Nós questionamos todo o processo de criminalização contra o nosso partido, mas a gente respeitou cada decisão do judiciário brasileiro. E o que está acontecendo agora por essa cambada? É uma cambada. Sabe o que está acontecendo agora? Eles batem no STF, eles batem no Congresso Nacional, eles ameaçam juízes do Supremo,
Eles ameaçam a democracia, utilizando a polícia como polícia política. E isso eu nunca tinha visto acontecer no Brasil. Isso eu nunca tinha. E tem corrupção também. Sabe por quê? Porque o Centrão, tá entrando no governo Bolsonaro aos montes. O Centrão tá bombando. Cadê a nova política? Cadê a nova política do governo do Bolsonaro? Com o Centrão mamando nas tetas. Com ele querendo proteger os seus filhos, que estão envolvidos até o pescoço em tudo quanto é tipo de falcatrua. Então, a máscara caiu, acabou. Todo mundo já sabe muito bem com quem que a gente está lidando. Então, a gente vai ter que continuar construindo no Brasil um processo de resistência, porque a divergência democrática dos liberais, com os trabalhistas, com o campo de esquerda, é normal. Isso é da luta política. Agora teve gente que embarcou e jogou água no moinho do fascismo. E o resultado foi um desastre político que afetou e ainda afeta a toda a classe política brasileira. Em relação às mobilizações que aconteceram no último período no Brasil e no mundo, elas são fundamentais e necessárias para que a gente tenha uma verdadeira igualdade que a gente não teve até hoje. Encaminhando, porque eu acho que nós não vamos ter essa como a última discussão a respeito do tema, porque os desdobramentos do que aconteceu nos Estados Unidos e os desdobramentos no nosso país indicam que nós vamos ter cada vez mais essa luta e essa discussão presente na sociedade. Amanhã, inclusive, vai ter um ato, e evidente com todos os cuidados de atos presenciais no ambiente da pandemia, vai ter um ato em frente à Estação das Barcas, cujo título e cujo chamado é Vidas Negras Importam, que é uma frase que ecoou nos Estados Unidos inteiro e que nós, se quiséssemos ter solidariedade, independentemente das dificuldades institucionais de nós fazermos as nossas plenárias, a rigor, os atos públicos que estão acontecendo e deveriam influenciar, inclusive aqui na Câmara, para que nós tivéssemos pelo menos uma vez por semana, não 1 minuto de silêncio, mas 8 minutos e alguns segundos de silêncio, em solidariedade ao sofrimento da família do George Floyd, que perdeu a vida de um familiar, mas que talvez tenha entrado para a história como uma reviravolta na discussão do racismo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E é bom para lembrar, antes de caminhar para o final, quando Verônica fala sobre a libertação dos escravos, na verdade aquilo se dá num contexto histórico em que o reinado, que já funcionava como parlamentarismo, nós já tínhamos um parlamentarismo, de certa maneira, naquela época, mas você tinha um congresso, um parlamento da época, majoritariamente ocupado por quem? Por donos de escravos. E a própria discussão sobre a libertação dos escravos estava condicionada, Verônica, já naquele tempo, a uma correlação de forças entre quem estava no parlamento, representando os interesses da sociedade brasileira naquele momento, quem estava no parlamento. Naquela época, e se mantém até hoje, o parlamento era majoritariamente ocupado por pessoas das classes dominantes, das elites dominantes e por donos de escravos. Na cabeça dos abolicionistas, aquilo que deveria ser um processo de anulação e mitigação histórica dos mais de 100 anos de escravidão no Brasil, fomos o último país a abolir a escravidão, estava acompanhado não só da libertação dos escravos, estava acompanhado de 2 outros projetos estruturalmente importantes, Verônica, para o combate ao que existe até hoje de racismo estrutural. Liberdade dos escravos era o primeiro passo. O segundo passo era reforma agrária, reforma fundiária, para dar às famílias de escravos a terra necessária para que eles pudessem plantar e colher. Estamos
aguardando reforma agrária até hoje no Brasil, em pleno 2020. Nós convivemos com grandes latifúndios, onde quem planta e colhe não tem espaço para plantar e colher. Estamos lutando por reforma agrária desde sempre no Brasil, que deveria ter vindo lá atrás, acompanhando a libertação dos escravos. E o terceiro elemento daqueles que lutavam pela abolição da escravatura, era que os filhos dos escravos pudessem ter acesso a escolas de qualidade, as mesmas escolas que os filhos do dono da Casa Grande tinham. Porque só com a educação é que você pode dar condições iguais e democráticas para você ter autocrítica e crítica sobre a realidade à sua volta e interferir através da luta para que essa realidade se volte em favor da democracia e da liberdade. Nós libertamos os escravos, mas não fizemos reforma agrária, nem constituímos um mecanismo de igualdade e acesso à educação. Por que nós temos até hoje cotas? Independentemente das discussões que ocorrem em função das cotas, nós temos cotas como parte das ações afirmativas exatamente por conta disso. Porque se não houvesse cotas para acesso à universidade, algo que protegesse, nós não teríamos negros e negras despontando e contribuindo para a cultura do Brasil, para a ciência e para o saber científico e tecnológico no Brasil, porque não teria acesso à educação. Exatamente pelo fato de nós não termos constituído uma educação estruturalmente voltada para garantir o acesso democrático a todos e todas, em especial os negros, é que nós convivemos com o racismo estrutural. É evidente que tem diferença entre Estados Unidos e Brasil. Se você olhar, e eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, sou apenas alguém que de tempos em tempos gasta um espaço para ler. A população negra americana é uma população de classe média, João. É de classe média. Ela tem acesso a trabalho e postos de trabalho, não só pela sua luta que vem de Martin Luther King, mas por conta da própria organização liberal da sociedade americana. Majoritariamente, a população negra no Brasil é classe média? Não é classe média. A população no Brasil, devido à concentração de riqueza na mão de poucos, é o país que mais aceleradamente concentra riqueza, faz com que a parcela significativa da população negra seja da classe pobre ou miserável. É diferente. Por isso é que, de certa maneira, se você comparar os estratos sociais da sociedade americana, onde tem racismo, e comparar com os estratos sociais na sociedade brasileira, dá para ver por que a luta lá se dá num determinado patamar e a luta aqui se dá em outro patamar. Mas naquilo que nos interessa, queremos ou não queremos, eu acho que essa discussão do papel do Estado na promoção da liberdade e da democracia é algo que vai fazer com que nós, com pandemia ou pandemia, discutamos os mecanismos de disputar na sociedade as políticas públicas que nós temos que disputar. Vai ter um ato, eu já mandei um recado via zap para o Rodrigo Fará, que ele vai ser meu assessor para assuntos fotográficos amanhã. Ei, Rodrigo, amanhã você vai ser meu assessor para assuntos fotográficos. Amanhã você vai ser meu assessor para assuntos fotográficos. Porque amanhã na praia de Caraí vai ter um protesto em defesa do presidente Bolsonaro, em defesa, sei lá, da cloroquina e outras coisas. E em contraposição, nós vamos ter um ato nas barcas, cujo título e chamamento é Vidas Negras Importam. Porque vidas negras importam, não só pelas razões históricas, que eu tentei elencar hoje, que a Verônica complementou, mas porque se a gente quer, de fato, um país democrático, justo e com liberdade, nós temos que tratar a questão do racismo com toda a dureza e radicalidade que ele exige de nós, de todos os democratas. Obrigado, presidente. Com a palavra o último orador, vereador Renatinho do PSOL. Por favor, o vereador Bruno Lessa pela ordem. Presidente, foi protocolado com Vossa Excelência
em nome de algumas academias aqui de... Eu acho que o microfone está um pouco baixo. Deixa eu passar para o Dupão. Agora fala afastado. Em nome de academias de Niterói, uma carta dirigida aos vereadores da cidade, que Vossa Excelência recebeu hoje, e que está com o vereador Galo, que também dará prosseguimento a essa discussão em nome de todos os colegas, e que teve que sair do plenário para uma agenda externa, mas pediu que eu aqui, em nome dele, também colocasse o seu aval a esse pleito. E eu quero, presidente, ler essa carta de público, né, que Vossa Excelência recebeu. Excelentíssimos vereadores do município de Niterói, ilustríssimos membros do Gabinete de Crise para Enfrentamento à Pandemia do Covid-19, ilustríssimo senhor prefeito Rodrigo Neves. Nós, empresários de estúdios de saúde, academias, galpões de crossfit e outras atividades que objetivam cuidar do corpo e da mente dos niteroenses, vimos, por meio do presente, sugerir algumas adaptações importantes no bojo do Decreto 13.605, de 20 de maio de 2020, a fim de fazer com que seja mais adequado às próprias premissas do decreto citado, como também do Decreto 13.604, de 20 de maio de 2020. Todo o escopo da programação construída pela Prefeitura de Niterói com zelo e cuidados necessários passam por duas premissas básicas: risco de contágio e relevância econômica. Nessa seara, os pequenos e médios estúdios que têm atividades segmentadas, facilidade de controle de acesso e saída de alunos, possuem tranquilidade para cumprir todas as exigências sanitárias recomendadas pelos decretos supracitados, como também pela Organização Mundial de Saúde. Além desses decretos, a Associação Brasileira de Academias providenciou uma cartilha para a reabertura de academias com procedimentos totalmente afinados com dois órgãos já mencionados e com o Ministério da Saúde. Comparando assim as atividades retromencionadas, estúdios e academias de pequeno e médio porte, que poderiam ter o retorno das atividades definidas pelo isolamento dos alunos por metragem quadrada de áreas construídas com algumas outras já incluídas no sinal laranja, nos parece que o risco de contágio é igual ou menor aos mesmos. No que tange às pequenas, médias e grandes academias, essas últimas com mais de 500 metros quadrados e com milhares de alunos, não conseguem abrir com o protocolo desenhado de 25% dos funcionários, conforme previsão do decreto. As pequenas, por terem apenas 3 ou 4 funcionários, e as grandes, por terem mais de 70 empregados, sendo que 20 não dariam conta de cumprir os cuidados positivados na norma. Sobre a capacidade dos alunos dentro dos serviços considerados como academia dos decretos, resta inviável que se cobre no momento o retorno dos 25% de sua capacidade operacional. Essa alternativa fará com que academias abram, mas as contas não se paguem. Vale ressaltar que a experiência das academias que estão reabrindo no Brasil retoma o funcionamento com uma média de 30% dos alunos que tinham matriculados antes da pandemia. Importante que todos se lembrem que a Covid-19 está fazendo crescer o número de pessoas ociosas, que sem atividade física pode fazer crescer ainda mais a demanda reprimida de pessoas, que poderá acarretar na superlotação dos hospitais no pós-pandemia. Aqui entra a necessidade de se colocar a população para treinar, cuidar da saúde da mente, e é por isso que defendemos a categorização da nossa atividade do decreto no protocolo da saúde. Temos ainda centenas de atletas niteroenses que acabaram tendo todo o seu planejamento de ano frustrado e que, sem treinar, perderão as perspectivas também para o ano de 2021. Assim sendo, gostaríamos de entregar a cartilha desenhada pela Associação Brasileira de Academias em anexo, foi entregue ao presidente da Câmara, e sugerir que a reabertura de todas as modalidades consideradas academias de esporte e modalidades afins seja efetivada no sinal nível amarelo 2, mas com a substituição da limitação dos parâmetros taxa de ocupação pela limitação da quantidade de clientes simultâneos nas academias, tendo o controle realizado a uma distância de 6,25 metros quadrados,
como é o procedimento em Brasília e no Rio de Janeiro. Em aulas coletivas deverá ser obedecido o distanciamento mínimo de 1,5 m². Desde já, agradecemos a atenção disponibilizada aos empresários do setor de academias e esperamos que sejamos atendidos a fim de continuarmos cuidando com excelência da saúde física e mental dos niteroenses. Os representantes Rossi Borges, da Opsports Studios, presente aqui em plenário e representante de todo o movimento. Leonardo Alves Bernardes, da Fitness Studios. Léo Bernardes. Fernanda Cristina Albuquerque Silva, da Niterói Suíno. Márcio Vasconcelos Moraes de Figueiredo, da Active Pulse Jardim Icaraí e da Active Pulse Icaraí. Betina Itagiba Rodrigues, da Aquafish Academia. Tatiana Peixoto, da Academia Body Class. Luciano Gomes, da SM Fitness Academia. Tiago Soares de Carvalho, da ATP Estúdio de Treinamento Funcional. E Luiz Sérgio Albuquerque, do CrossFit Troia, minutaram juntos a presente carta, que segue assinada e peticionada em Niterói, 8 de junho de 2020, pelo advogado e ex-vereador colega Daniel Marques Frederico, a BRJ 139957. O presidente da Câmara já recebeu essa carta. O vereador Galo está com essa cartilha da ACAD. Eu acho que é uma demanda nobre. Estava conversando com outros vereadores, com o João Gustavo, o vereador Rodrigo Fará tem uma atenção grande a essa pauta. Dialogamos com o vereador Paulo Eduardo também, meu gabinete mais cedo. Acho que é uma demanda justa, que nós podemos trabalhar coletivamente enquanto casa, para que assim, presidente Cal, como nós conseguimos com dureza avançar em outras demandas que eu levei para Vossa Excelência, e já conseguimos a alteração do decreto, fruto muito da articulação de Vossa Excelência, que a gente consiga dar voz também a um segmento que é importante, não para o lazer apenas dos niteroenses, mas, sobretudo, para a saúde de todos os niteroenses. Concedo a parte, vereador Rodrigo Fará. Senhor presidente, queria agradecer primeiramente aqui, registrar a presença, como o vereador Bruno já falou, do vereador Daniel Marques, que já esteve com a gente nessa casa e sempre foi um excelente vereador e sempre fui admirador dele. E, Daniel, espero que futuramente você possa estar nessa casa novamente e possa agregar muito na nossa casa pela experiência que Vossa Excelência tem. Então, fico muito feliz de você estar aqui hoje trazendo a representação das academias, e isso é um fato importante, e já venho também pesquisando já sobre isso. No sábado estive conversando com o secretário de Saúde, o doutor Rodrigo de Oliveira, para que a gente pudesse alterar e melhorar a questão das aberturas da academia. Então, já teve o decreto publicado na terça-feira. Vou falar com ele hoje novamente para que a gente possa já melhorar alguns questionamentos em relação a que a presidência da ACAD trouxe hoje aqui para o plenário, para que a gente possa ter, além do retorno seguro das aulas, a gente possa ter a sustentabilidade econômica dessas academias e que elas possam voltar a oferecer a todos os cidadãos da cidade de Niterói o que elas sempre promoveram, que é a saúde, que é a principal importância que nós vemos hoje na cidade, para que todos possam ter a prevenção de qualquer tipo de futuras doenças na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, muito rapidamente, presidente, sobre a questão levantada pelo vereador Bruno Lessa, saudar a presença do nosso colega Daniel Marques, né? Esteve conosco na legislatura passada. Saudar a presença do representante das academias aqui de Niterói. Primeiramente, acho o pleito muito justo, acho um pleito muito legítimo. Queria aqui registrar a minha posição. Estava ouvindo atentamente a fala do colega vereador Bruno Lessa, perguntei mais algumas informações a ele e me pareceu muito razoável a solicitação e reivindicação das academias aqui de Niterói. Primeiro, a gente precisa entender que a população da nossa cidade foi muito disciplinada. A gente tem que reconhecer que a população da nossa cidade, a média das pessoas, né, cumprindo o isolamento social, ficando em casa, se mantendo seguras. Então, a gente cumpriu, na verdade, todas as etapas, né, daquilo que o poder público está propondo. Então, eu queria aqui me somar aos colegas vereadores na reivindicação que me pareceu uma reivindicação correta, uma reivindicação justa. Acho que agora, parcelas cada vez mais significativas da nossa população vai precisar retomar as atividades físicas. A atividade física é fundamental. Eu sou frequentadora de academia também.
faço ali uma esteira devagarzinho, né? Porque eu não tô com essa bola toda. Naquela academia que tem ali em cima do Pão de Açúcar. Eu sou tão desorganizada que eu não sei nem o nome da minha academia. Eu comecei a malhar lá toda vermelhinha, né? Meu personal é o Jimmy Sereno, ele me ajuda lá um pouquinho. Então a gente sabe o quanto a atividade física ela é importante para o nosso cotidiano, para a nossa saúde. Então, assim, eu quero me somar aos colegas vereadores, a gente dialogar com a Prefeitura de Niterói, com a área de saúde. É muito importante a gente entender que cada tomada de decisão, né, ela também precisa ter técnicos amparando essa tomada de decisão, né, para que a gente faça isso de maneira correta, protegendo a população da nossa cidade. Mas eu quero aqui também me somar aos outros vereadores, que acho um pedido justo, correto e que precisa ser analisado pela Câmara de Vereadores, fazendo gestão junto ao governo municipal. O último orador, vereador Renatinho do PSOL. Presidente, quero saudar todo mundo presente aqui, saudar o colega Daniel Marques, que vem com uma reivindicação. Na verdade, tem a nossa solidariedade, não poderia ser diferente. Também, presidente, e que eu venho tocando sempre nessa casa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que eu presido, com muita honra, presido uma comissão que a todo momento esse país está sendo agredida, não está sendo respeitada, porque defender direitos humanos é defender a vida, é defender moradia justa para os mais pobres e toda a população. Não poderia ficar diferente, presidente, de saudar o presidente ali, o colega que vem com essa carta ilegal do sindicato. Fico tranquilo, entendeu? Espero que tudo seja feito como o Bruno falou. Tudo adequadamente, que tenha método e respeito no sentido de salvar a vida. E também, presidente, vem dizendo aqui que não é de hoje, que a quarentena, na minha visão, na nossa visão, como direitos humanos, é um caminho justo. Mas também, presidente, sempre falei aqui, sempre frisei, as academias, as clínicas psiquiátricas, de psicólogos, já estão lotadas de uma forma online. Porque a quarentena, presidente, principalmente para os negros e negras, jovens e negros e negras, senhoras, negros e negros, o preconceito impera ainda, presidente. O fascismo que vem sendo incrementado, a população norte-americana for às ruas, e isso está espalhando para o mundo inteiro. E é um caminho mesmo, porque os pobres, os negros, presidente, somente os negros e negras, sempre foram desrespeitados no mundo inteiro. No mundo inteiro. O companheiro Paulo, você fez uma fala ali nesse sentido, aonde? Nos Estados Unidos, os negros e negras são classe média. E quer achatar ele de qualquer maneira. Quando aparece um atleta, jogador de basquete, vôlei, esse sim. Agora, a discriminação impera nesse mundo. Impera nesse país, onde crianças negras estão sendo assassinadas nas favelas, de uma forma brutal, de uma forma assassina. Não viu o garoto João Pedro? Foi fuzilado com 17 tiros, dentro de casa, brincando com a família. Nós não suportamos isso, presidente. Isso é o quê? Penalizar os direitos humanos. Mas eu não me calo, presidente. Os negros, de tanto sofrimento que tiveram nesse país, negros e negras, em todo sentido, sempre foram perseguidos, discriminados, sem empregos. Discrimina nas favelas, nas comunidades,
Quando vem, por exemplo, de uma rua, 10 brancos e um negro, o policial vai pegar o negro. Que isso? Isso é discriminação. Isso é ódio dessa política que mata, que discrimina, que elimina. Nós não podemos aceitar isso, presidente. E a quarentena, presidente, pode ter certeza que é um caminho legítimo, mas a moradia teria que ser justa, moradia digna. Portanto, as clínicas psiquiatras, psicólogos, já estão superlotados aí, lotadas. Porque as pessoas estão entrando em conflito, não tem salário justo, não tem salário digno. Então, presidente, está todo mundo ficando doente, mais do que já está. Vai ficar muito mais, lamentavelmente, isso é muito ruim. A pessoa ficar dentro de casa com a família e ser discriminado, entendeu? Imagina nas ruas, pessoas moradoras em situação de rua. Imagina isso. Dormir no meio das ruas, no meio das calçadas. E aonde? O aluguel social. Por exemplo, o prédio lá da Caixa, presidente Cal, está na iminência de acabar. O que é isso? Isso é crime contra a humanidade. Isso é crime contra os direitos humanos. Não pode acontecer isso. Receberam 2 salários, 1 salário, e a maioria não receberam mais nada. Nós condenamos essa atitude, presidente. Condenamos. Isso é um absurdo. Fazer isso com quem foi removido da sua residência e jogado no meio das ruas. Jogado no meio das ruas. Sem nada, sem ter direito a nada. Já morreram pessoas aí, negros e negros. Já morreram seres humanos de montão. Nós não podemos aceitar isso é desigualdade, isso é injustiça. Niterói é uma cidade rica, presidente. Não poderia jamais essas pessoas em situação de rua estar passando o que estão passando, jogados no meio das ruas, sem ter um aluguel social. Agora acabar o aluguel social, eu espero que eu esteja enganado. Eu espero que eu esteja enganado, presidente. Porque nós não vamos ao Ministério Público, à bancada do PSOL, vamos entrar em qualquer lugar que seja, vamos condenar essa atitude. Por isso que eu espero que eu esteja enganado. Isso não pode acontecer. Iremos ao Ministério Público, doutor Luciano Matos, uma pessoa que está atenta e ligada a essa questão. Portanto, presidente, a gente espera que ninguém mais fique doente. A gente espera, por isso tem que ter o isolamento social, a metragem de 1,5 metro a 2 metros por distanciamento. Mas essas pessoas teriam que ter auxílio, teriam que ter benefício mais apropriado para ele. Renovação dos benefícios para todas as categorias. Renovação, presidente. No sentido de salvar a vida, isso vai contaminando. Essa doença é traiçoeira, vai contaminando todo mundo. Não mais a pessoa que não tem o que comer em casa, passando fome. É isso, presidente, eu vou encerrar por aqui e cobrar a Vossa Excelência, presidente, cobrar no sentido de bacana, Vossa Excelência. O prefeito tem um projeto nosso, que era o prefeito, era para ser sancionado, e não sancionou. Não sei que. Também a pandemia está deixando todo mundo louco, né? Até a Vossa Excelência aí também, já era para ter sancionado, mas eu pedi até o companheiro ali, ó, tem o assessor ali do lado, para lembrar o presidente, no sentido que amanhã, ou até semana que vem, seja sancionada essa lei, em benefício das pessoas pobres, das pessoas que estão precisando dessa lei minha do pau doado, que é tudo ligado à Covid-19. Então, nós não podemos ser omissos, presidente, temos que ser autênticos, coubermos na forma da lei. Paulo sempre fala uma coisa aqui que é verdadeira. A gente também fala disso aí.
Quem paga o salário do vereador é o povo de Niterói. É a população que paga o nosso salário. Portanto, já que nós estamos aqui, temos que lutar em prol deles. Nós colocamos nossa vida em risco, presidente. A nossa idade é de risco. Minha, do Paulo. Estou com 67 anos, Paulo está com 69, eu acho, não sei. É idade de risco. Eu com 72. Oi? Eu com 72. Mas está na videoconferência ainda bem, né? Não, mas semana que vem eu estou aí, já estou bom. É risco para todo mundo. Agora, a gente já que a população tem a gratidão de entender e pagar o salário do vereador, nós não podemos jamais ser omissos. Temos que ser responsáveis, lutar de uma forma com bravura. Com bravura. Isso é mais do que uma obrigação, é um dever. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, breve pela ordem. Por favor, vereador Bruno Lessa. Presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse, na próxima sessão, pautar também o requerimento número 30, que é aquele contrato da Guarda Municipal, que nós ainda não votamos. Contrato de 8,9 milhões de reais para a Guarda Municipal. Nós ainda não votamos. Número 30. Não, número eu vou 30. eu vou pedir a Vossas Excelências, que até vou pegar a cópia do teor, para até avançar isso, vou até mandar a cópia lá logo para o governo, porque houve um desentendimento, não vou dizer um desentendimento, um problema que houve na casa, e eu assumo a responsabilidade de tanto os fatores positivos quanto negativos. Então vou combinar que já vou pedir a cópia, vou mandar para o governo. Qual é o número? Para poder... E outra coisa, presidente, 30. Não, ele não foi votado esse ainda, o 30. Além disso, presidente, não deixa de pautar o projeto de lei 141, que isenta os autistas da multa. É um projeto importante, todos Nós votamos em primeira, não foi isso? Mas votar logo, porque avançar nessa discussão. E eu tenho também uma lista, se não me engano, de 4 projetos de lei já aprovados pela Casa, que eu não sei porque o prefeito não sancionou, não vetou, perdeu o prazo. Ou seja, a sanção passa a ser uma responsabilidade de Vossa Excelência. Eu já lhe oficiei, tem cerca de 10 dias, queria pedir que Vossa Excelência pudesse proceder à sanção o mais rápido possível desses projetos. Ok. Bom, as dificuldades relacionadas à definição de antecipação de feriados, motivada por uma eventual contenção da pandemia, me parece contraditória, eu não dei muita importância a essa discussão, mas me parece contraditória, porque ao mesmo tempo que você diz que quer antecipar feriados para ajudar no combate à pandemia, ao mesmo tempo você flexibiliza uma série de atividades que faz com que a cidade de Niterói esteja tendo um fluxo de pessoas e de automóveis equivalente ao ambiente de normalidade, pré-pandemia. Quando eu vim para aqui hoje cedo, não estava tanto quanto ontem, mas ontem estava um inferno, a cidade absolutamente engarrafada, no trajeto de Charitas até a casa. Mas eu quero dizer o seguinte, esses feriados têm sido desculpa para uma série de coisas, inclusive com argumentos que nós aprovamos no outro dia. Está sendo articulada uma reunião do secretário de Saúde conosco. Para mim, devido à série de dificuldades, inclusive de participação de um membro importante da comissão, que é o vereador Rodrigo Fará, médico e membro da comissão, está sendo marcada para outra sexta-feira. Quinta-feira, quinta. Não sei se quinta ou sexta, mas para mim está muito longe do que seria ideal. Porque as graves denúncias que recaem sobre a Fundação de Saúde, se nós temos um mínimo de honesta e sincera solidariedade com o secretário Rodrigo Oliveira, nós teremos que ter pressa em apurar, pressa em conversar com ele. Porque não dá para ser solidário e até agora eu tenho outras coisas na cabeça de quem circula o secretário Rodrigo Oliveira. Mas se a gente precisa manifestar solidariedade a um trabalho que em combate à pandemia está sendo, segundo o nosso juízo, importante, nós não podemos ficar postergando ele vir à Câmara para prestar esclarecimentos. Nesse sentido,
solicitando à presidência que não deixe repetir o que já aconteceu, de um requerimento ser aprovado no dia 7 de maio e até hoje não ter sido encaminhado, ou até ontem não ter sido encaminhado à secretaria, que isso não se repita. E que nós teremos sessões quando na semana que vem, presidente? Teremos sessão na semana que vem quando? Quarta-feira. Então que na quarta-feira nós estejamos votando aqui o requerimento, novo requerimento de informações sobre respiradores. Não adianta imaginar que nós vamos combater as fake news, linguagem usada pelo governo. Fake news que podem ou não estar sendo geradas por inimigos de tudo e propagadores do caos. Nós não nos incluímos entre esses. Agora, não dá para você defender quem quer que seja, sem que as informações que são solicitadas não nos cheguem. Essa discussão no dia de hoje sobre a academia, por exemplo. Nós tivemos uma reunião que nenhum vereador participou, da Comissão de Saúde, na segunda-feira, com a presença de médicos e com a presença de um médico sanitarista da Fiocruz, Dr. Rômulo, que fez uma belíssima e rica palestra. Eu já mandei para todos vocês no WhatsApp da Câmara. Uma palestra ou uma sessão, Paulo Velasco está ali nos acompanhando, que tem mais de 4 horas. E muito instrutivo. Mais de 4 horas. Na qual uma constatação fica. E já tem inquérito no MP. E a gente continua sem resposta da Câmara. Em que, dos 12 indicadores que levam à definição das bandeiras, só temos informação transparente de 5. Então, por exemplo, quando o governo de Niterói, presidente Cal, diz que nós estamos em laranja, laranja com base em quê? Quais são os indicadores e os valores de indicadores dos 12 indicadores que levam à definição que a cidade está em laranja? Só por espiritismo. Porque dos 12 indicadores, só são de conhecimento público, desde o início da pandemia, 5. Quais são? Novos casos confirmados, hospitalizados em casa, hospitalizados em hospital, 3, recuperados e óbitos. Só esses 5 indicadores, dos 12, são de conhecimento. Quer dizer, conhecimento, presidente, de quem olha, né? Porque uma boa parte dos vereadores nem olha aquele relatório, nem ouve a live do prefeito. Nem quer saber, porque está aqui só para votar no que o prefeito manda para cá. Então, quem acompanha diariamente, sabe que desde o início da pandemia, Paulo Velasco, tem 5 indicadores. Casos confirmados, com conceito do que é caso confirmado, hospitalizados, isolamento doméstico, recuperados e óbitos. 5. Isso aí. Tem mais 7, de um total de 12, que não são de conhecimento público e não tem nenhuma propagação. Já tem inquérito, nós estamos pedindo ao secretário, informalmente via Zap, há muito tempo, esses dados e não nos são fornecidos. Então, como é que eu posso, querendo defender o trabalho do secretário, não obter do secretário informação? E mais outra coisa, Paulo Velasco. No dia que ele disse que não podia vir aqui porque estava com uma agenda, ele estava em São Gonçalo, assinando um convênio de entrega de 20 respiradores à Prefeitura de São Gonçalo. Então é mais importante fazer propaganda? Eu pedi para que mandasse para cá, para a nossa reunião, pelo menos a subsecretária. Então, na hora que o secretário municipal, que precisa de solidariedade para enfrentar tudo que está ocorrendo no ambiente da pandemia em Niterói, se nega a vir para cá, não manda o representante para a reunião para a qual foi convocado no dia 1º de junho. 1º de junho. E disse que não poderia vir porque tinha uma outra agenda, em cima da hora. E depois a gente descobre pelo Instagram que ele estava lá batendo fotografia, entregando 20 respiradores em São Gonçalo. Então é mais importante a propaganda da boa vontade do governo de Niterói para com a população de São Gonçalo, do que está aqui discutindo os indicadores em relação aos quais não tem nenhuma transparência. E que, portanto, coloca em xeque a definição das bandeiras.
Então, toda e qualquer discussão que diga respeito aos indicadores e às bandeiras está absolutamente sem base para que nós possamos apoiar ou criticar. E eu falei rapidamente ontem, para fechar, as inúmeras contradições existentes nesse ambiente que parece que a gente está vivendo de tentativa e erro. Porque na subida da pandemia foi tudo certo que o Rodrigo fez. Agora, na saída para a flexibilização, está tudo nebuloso. Teve uma reunião com os clubes, eu dei apenas um exemplo, Paulo Velasco, em que começou a ser discutido com os clubes a flexibilização do uso dos clubes. Como você pode fazer esse tipo de discussão se o governo impede que as pessoas tomem banho de sol na praia? Porque tem uma faixa enorme de areia, onde as pessoas podem ficar distantes uma das outras um tempão. Não pode tomar banho de sol na praia. Mas quer discutir que as pessoas possam tomar banho de sol na orla de uma piscina de clube? Sabe, então não dá. Ou a gente mantém o que nós tínhamos antes. Há quanto tempo o prefeito não faz nenhuma reunião mais de videoconferência com os vereadores? A última que fez, expulsou os vereadores da base para fazer uma reunião só com os vereadores, expulsou os da chamada oposição para fazer uma reunião com os vereadores da base. E de lá para cá não tem mais nenhuma reunião. Não tem mais nenhuma reunião com os vereadores para que nós possamos discutir. Então, se não tem reunião com o vereador, é porque significa que não quer mais saber de absolutamente nada. Conta com 21 menos 4, conta com 17, com esses 17 aprova o que bem entender, e não precisa mais de discussão com a oposição. Então, se não precisa mais de discussão com a chamada oposição, eu, Renatinho, Bruno e Casota, vamos fazer discussão no plenário, vamos fazer discussão no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Porque se não precisa mais da nossa ajuda para dialogar, eu quero discutir as contradições que estão associadas à flexibilização da quarentena em Niterói. O governo não quer? Os vereadores da base querem aprovar o que bem entender? Se o vereador Paulo Velasco teve a paciência de assistir àquela reunião através do vídeo que eu mandei, vai verificar o quanto são procedentes e pertinentes as nossas preocupações. Com certeza. Então, como é que a gente tira isso se não é dialogando? Sem diálogo, sem informação, fica difícil. Muito difícil. Então, eu quero dizer que não nos esqueçamos, porque tem um monte de feriado pela frente. Na quarta-feira que vem, a gente aprova o requerimento de informação, pode adiantar o governo qual é o teor das questões que nós estamos querendo fazer, porque não dá para nós ajudarmos o governo na manutenção da luta pela sobrevivência daqueles afetados pelo coronavírus em Niterói, mas não dá para fingir que está tudo às mil maravilhas. Não dá para eu receber um relatório, como eu recebi ainda há pouco, quero tornar público isso, recebi um relatório a mim entregue pelo Rodrigo Fará, pareceres técnicos, dando conta de que o respirador comprado serve. Então a gente vai ter que fazer um encontro de médicos intensivistas, porque tem médicos intensivistas dizendo que não serve. E tem outros dizendo que serve. Eu sou engenheiro, não sou médico. E muito menos médico intensivista. Então, se eu tenho pessoas que dizem que um determinado equipamento não presta, e outros dizem que presta, eu quero saber, Paulo, a verdade. Eu quero ouvir os dois lados. Então, nós da Comissão de Saúde, sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que convocar médicos aqui para discutir. Porque esse é o nosso papel. O que não dá é para as pessoas nas ruas de Niterói estar perguntando, meu Deus, se eu precisar de um respirador, vão me entregar essa porcaria que foi comprada errado? Porque as pessoas já botaram na cabeça delas que é uma porcaria. E nós não temos informação que nos permita dizer, não é uma porcaria. Não é tão sofisticado quanto o outro. Percebe? Então, não dá para a gente continuar trabalhando sem informação. E não dá para a gente cometer erros do tipo, aprovamos um requerimento, o requerimento fica engavetado por uma série de outras razões. Não dá. Porque o governo tem, antigamente pelo regimento anterior era 15 dias para responder requerimento. Nós ampliamos ainda na época do Conte Bittencourt, presidente da Câmara, nós ampliamos para 30 dias. O requerimento em que eu peço informações foi aprovado no dia 7 de maio, nós estamos no dia 10 de maio, ele só foi enviado ontem.
Então, o governo pode achar que na cabeça dele ele tem mais 30 dias para responder, porque recebeu ontem. Enquanto isso, a gente trabalha como? Eu estou sendo cerceado na minha tarefa e no meu direito, que é uma combinação de dever e direito, no meu direito de fiscalizar e obter informações para me posicionar em favor ou contra. Para a base que apoia incondicionalmente o prefeito, é muito fácil apoiar o prefeito, não tem que dar satisfação a ninguém. Não dá satisfação a ninguém. Eu preciso dar satisfação àqueles que eventualmente nos questionam o tempo todo do porquê que a gente está apoiando o Rodrigo. Diante de tantas coisas erradas que o Rodrigo já fez nesse governo. E nós estamos tendo a coragem e a tranquilidade de dizer que estamos apoiando o Rodrigo, porque em relação à pandemia ele está agindo corretamente. Agora, tem que ter ajuda. Porque vocês não pagam preço algum por apoiar o Rodrigo. Vocês apoiam o Rodrigo sem saber no que estão votando a maior parte dos projetos. Não estou dizendo que são todos. Agora, nós não. Nós estamos apoiando com consciência e recebendo todas as críticas da direita social e radical de Niterói. Então, no mínimo, o que a chamada oposição precisa ter é respeito e contrapartida numa rua que precisa ser obrigatoriamente de mão dupla. E não o que está acontecendo agora. Então, eram essas as considerações. A gente começa a ver, a academia vem aqui, daqui a pouco vem clube, aí vem daqui, não, tem que flexibilizar. Rodrigo precisa, inclusive, denunciar, e aí é bem verdade o que a gente tem que dizer, que uma boa parte das atividades econômicas da cidade de Niterói estão sendo prejudicadas por conta de uma instituição oficial chamada Banco do Brasil, que não está ajudando absolutamente nada no financiamento e no empréstimo de capital de giro para as empresas. Agora, vamos brigar com o governo Bolsonaro? O Rodrigo vai, faça uma live acusando o Bolsonaro, pegando o pessoal que faz oposição ao Bolsonaro em Brasília, PSOL, PT, PDT, e acusar que o Banco do Brasil pode estar recebendo orientações do governo federal para boicotar o programa Supera Niterói. Nós começamos com 2% de juros, está 2,95% e continua não ajudando ninguém. Então é evidente. Os empresários que não têm ajuda de capital de giro, que não conseguiram se enquadrar no Empresa Cidadã fase 1, Empresa Cidadã fase 2, começam a pressionar o governo para liberar. E depois o que a gente vai fazer? Se a liberação vier acompanhada do aumento de mortes. Vamos à missa de sétimo dia? Porque o enterro já não pode ir. Está proibido. Templo religioso também está proibido. Vamos fazer o quê? Pedir perdão para o Pai do Céu porque a gente não agiu adequadamente quando decidiu a flexibilização? Essa é a discussão. E para que nós façamos essa discussão com o mínimo de honestidade intelectual, só se faz discussão com honestidade intelectual quando os dados estão colocados na mesa. Na ausência de dados, a situação apoia sem saber de nada. A oposição não pode apoiar sem saber. A oposição, para apoiar, a chamada oposição, só pode apoiar sabendo exatamente o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Vossa Excelência pediu 2 minutos, com o maior prazer. Presidente, olha só. O Carlos Macedo, líder de governo, semana passada, me prometeu na presença de Vossa Excelência, que tem alguns projetos, por exemplo, tem um projeto meu aí de renda mínima, que é Covid-19, para ajudar as pessoas que vão ter os benefícios. E esse projeto já foi aprovado no Rio de Janeiro, Itaboraí. E esse projeto, presidente, ele é tão completo que ele contempla todas as pessoas que precisam de benefícios, que têm necessidade, dentro da lei. Esse projeto, ele contempla tudo que já aconteceu, os benefícios aí. É completo esse projeto. Como ele está ligado ao Covid-19, que nós priorizamos aqui, aprovamos todos esses projetos, principalmente vindo do governo, do prefeito, as mensagens, e aprovamos todas. Eu e Paulo Doado aqui do São Oposição, o vereador Bruno e o vereador Casota, nós não votamos contra esses projetos, nenhum deles. Fomos solidários, porque era um projeto, na verdade, as mensagens que contemplava a Covid.
para ter os cuidados que nós temos que ter em salvar vidas. Eu presido da Comissão de Direitos Humanos e eu levo isso muito a sério, presidente Caô. Vossa Excelência sabe disso. Inclusive, Vossa Excelência votou na época, não teve votação porque não houve necessidade, mas apoiou o Renatinho presidir a Comissão de Direitos Humanos. Todos os vereadores aqui me apoiaram e eu estou sempre agradecendo por isso, porque essa comissão está dentro de mim. Direitos humanos está dentro de mim, é para cuidar de vidas. Um direito desigual para todas e todos, moradia popular digna, salário digno para todas e todos. Então, portanto, presidente, esse renda mínima é um projeto que vai contemplar todas as pessoas que precisam de benefício. Todas, sem exceção. Não vai ter necessidade de estar fazendo, entendeu? Todas. Por isso que no Rio de Janeiro já foi aprovado, em Itaboraí. E o Macedo prometeu que iria votar aqui esse projeto semana, terça-feira, ontem. Ele não veio. Eu espero que ele esteja passando bem. Não pôde vir hoje. Amanhã tem sessão. Não, amanhã é feriado, né, presidente? Não, sessão na quarta-feira, às 17 horas. Amanhã não, amanhã é feriado. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência, como presidente da casa, puxa vida, vamos lutar por isso, entendeu, presidente? Obrigado, vereador. Lutar por isso aí, isso aí. Vamos ajudar a população mais pobre dessa cidade, o povo como um todo. Vamos evitar mortes e mais mortes que está acontecendo aí. Por isso, esse projeto contempla. Esse projeto irá ajudar o povo de Niterói e a cidade como um todo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Não havendo mais oradores, convido para a próxima sessão, às 17 horas da quarta-feira. E todos um bom feriado e que cuide de toda a saúde de vocês, dos seus parentes e dos nossos amigos. Uma boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, presidente.